Paulo faz uma pergunta. Ele diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Queridos, eu quero continuar falando sobre isso, porque aqui Paulo está falando sobre a liberdade na manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Quando eles se reuniam, tanto numa reunião pública como essa, quanto num pequeno grupo, quanto numa reunião de vigília ou qualquer outra forma que a igreja estivesse reunida. Ali havia liberdade, ali havia ensino, ali havia revelação, havia toda a forma de manifestação do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para ti, meu irmão, nessa noite. Nós precisamos do Espírito Santo. Queridos, uma igreja onde não há liberdade para o Espírito Santo é uma igreja morta, é uma igreja apática, é uma igreja sem vida, uma igreja sem poder, uma igreja sem fome, uma igreja sem sede, uma igreja que não faz diferença. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos por Ele. Nós temos que buscá-lo. Nós temos que buscá-lo e buscar com toda a intensidade. Eu quero dar continuidade no que eu já falei e eu quero fazer um pequeno resumo do que foi a reunião passada. Eu não vou pregar de novo. Conseguiu preparar aquela imagem, Azar? Depois da ministração de domingo passado, a nossa irmã Ana, com a graça que Deus lhe deu, fez um resumo daquilo que foi pregado. E eu creio que o Azaf vai conseguir jogar na tela, só para você não ficar perdido, né? Eu vou citar rapidamente aquilo que falamos, para você entender. Eu creio que na sequência vai ser colocado no próprio grupo ou no Instagram da igreja o áudio da semana passada e o desta semana. Então ali, ali, irmãos, nós falamos dos dons do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios 12, né? E nós vimos que também em Coríntios 13 ele cita o principal dom que tem que permear a vida da igreja, que é o amor, né? Falei sobre a importância, sobre o que é um dom, que é algo sobrenatural dado por Deus à igreja e que visa o aperfeiçoamento do corpo, isso segundo Efésios, né, quando fala dos ministérios. A igreja de Coríntios era uma igreja de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons, todos, não faltava um, mas era uma igreja carnal. Então eu quero dizer para você que dom não elimina pecado e que dom não elimina carnalidade, porque os dons são irrevogáveis, né? E que Paulo diz nesta carta que nós temos que buscar esses dons intensamente. E ele diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos dons. E eu falei sobre os dons de revelação, né? Aí são uma classe de dons que é dado por Deus para que você possa saber alguma coisa de forma sobrenatural. Então falei sobre a palavra da sabedoria, que é algo que é dado por Deus para trazer a resolução de um problema específico, um conhecimento de um assunto que naturalmente você não teria e que serve a um propósito específico. Falei da palavra do conhecimento, quando Deus traz revelações sobre situações particulares, né, na vida de cada um. E falei também como fluir nesse dom e como usar esse dom. E falei também sobre o discernimento de espíritos, que é um dom que particularmente eu tenho buscado, porque eu acho fundamental para a vida da igreja nesses dias. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso,
de uma forma um pouco mais aprofundada, ouça o áudio que vai estar no Instagram da igreja, tá bom? Obrigado, Asaf. Então, queridos, eu quero continuar a partir daqui, porque eu não posso pregar de novo o que eu preguei a semana passada. E foi um resumo bem resumido, né? Só para te deixar assim curioso. Mas a palavra diz em 1 Coríntios 12, 1, e o subtítulo na Bíblia é Acerca dos Dons Espirituais. Paulo fala ali para a igreja de Corinto, e isso fala para nós nos nossos dias. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele usa uma palavra forte, né? Ignorantes. Se alguém te chama de ignorante, tu vai te ofender, né? Eu não sou ignorante, eu sou simples. É diferente, né? Mas você vai se ofender. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que você tenha conhecimento desse assunto. Que você não seja alguém que não sabe nada sobre isso, mas que você tenha conhecimento. Então, dentro desta linha, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de trazer para você a instrução, a orientação, o ensino sobre os dons do Espírito Santo, te levar a experimentar isso na tua vida, porque se tu pega só o ensino e o conhecimento e coloca na prateleira e deixa ali, ele não serve para nada. Não serve para nada. Mas se você deixa fluir, você se torna uma bênção para aqueles que estão à tua volta. Você traz um fim proveitoso para aquilo. Eu citei aqui, né, que numa das últimas reuniões de nosso grupo familiar, o Espírito Santo me falou claramente: eu estou disponível, eu quero ser atingido, eu quero ser acessado, e eu quero tocar a vida de vocês. E nós precisamos deixar isso fluir. Numa outra reunião de oração, na vigília, né, eu até comparo, não, foi antes, tive uma outra visão, que não me causou medo, mas trouxe um pouco de entendimento. Eu estava orando ali no grupo e eu vi um bode assentado num trono, aqui nesta igreja. E eu ouvi uma voz que dizia assim: eu já matei uma igreja ali, e eu vou matar outra. Sabe o que é isso? Isso é intimidação. Isso é para colocar pânico. É lógico que ele não vai, e isso, quando eu falo disso, eu tenho uma experiência quando eu vou trabalhar com libertação, geralmente eu me arrepio inteiro, do fio do cabelo aquele pelinho que tem no dedão do pé. E agora eu estou contando isso e eu estou realmente arrepiado. Por quê? Porque nós não estamos aqui para brincar, muito menos Satanás. Se algum dia ele teve um trono neste lugar, e se algum dia ele matou uma igreja neste lugar, isto cessa em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, do púlpito, os teus dias de reinado neste lugar acabaram. O sangue do Senhor Jesus seja contra ti e os teus planos totalmente frustrados. Nós declaramos que aqui reina o Senhor Jesus e o Espírito Santo tem toda a liberdade de se manifestar nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós precisamos dos dons. Nós precisamos discernir o que está acontecendo. Precisamos disso para que não sejamos enganados, para que não fiquemos apáticos, para que não fiquemos como mornos. Nós precisamos do fogo de Deus. Então, semana passada, eu declarei, ensinei que os dons do Espírito Santo, eles sempre visam promover a comunhão. E a gente começa a ver no livro de Coríntios, 1 Coríntios, quando Paulo vai se preparando para falar sobre as manifestações do Espírito Santo, ele fala em 1 Coríntios 11 sobre a ceia.
dando introdução. E ele fala da ceia, e ceia é comunhão. Irmãos, nós precisamos ter comunhão. A vida do Senhor com os seus discípulos era relacional. Jesus andava com eles, Jesus comia com eles, Jesus estava sempre com aqueles 12 homens. E nós, como igreja, temos que ser relacionais. Nós temos que sentar à mesa juntos. Nós temos que brincar, rir juntos, ter comunhão, tirar a máscara, ser quem nós somos. Mas nós temos que falar do Senhor juntos. Trocar experiências do Senhor juntos. É relacional. Depois, nos capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre os dons e ele fala sobre o corpo. Ele fala sobre a divisão no meio da igreja, da falta de unidade no meio da igreja. E ele traz um ensino sobre isso. Tanto quando ele fala dos dons, quando ele começa a citar depois o corpo. Então, queridos, dons visam promover a unidade do corpo de Cristo. E ele conclui lá em 1 Coríntios 14, falando que os dons, conforme eu li ali, um tem salmo, um tem profecia, outro tem que ser usado com ordem, com liberdade. E se eu conseguir e tiver tempo, eu vou falar sobre isso hoje. Então, foi isso que nós falamos semana passada. Em 1 Coríntios 12, eu quero reler o texto base, a partir do verso 4. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Na minha versão diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é um só. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quero só fazer uma reflexão aqui. Os dons, a palavra no grego é carisma, dom, presente recebido de Deus. Uma coisa é talento, aptidão natural, outra é dom. Dom você não nasce com dom, talento você nasce. Eu até brinquei dizendo que se você quiser ter uma ideia do que é talento, você nunca me viu jogar futebol. E se você ver, você vai entender que eu não tenho talento mais para isso. Não tenho essa aptidão natural. Agora o dom é dado por Deus. É dado pelo Espírito. E ele vem, como diz aqui, para um fim proveitoso. Ele não vem para que você demonstre a tua performance, a maneira como tu lida com isso. Agora você... Não, o dom não é para isso. O dom, ele vai ser usado no meio da igreja para um fim proveitoso. E ele fala também de serviços aqui. E serviço está falando de diaconia, está falando de ministério, 5 ministérios que a gente conhece, né? Mas tudo isso visando um fim proveitoso, visando a edificação da igreja, visando glorificar o nome do Senhor. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, querido, você que estava aqui semana passada, que você aprendeu sobre os dons de revelação, palavra de conhecimento,
palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Eu espero que você tenha dado liberdade ao Espírito Santo para deixar isso fluir na tua vida, para deixar isso fluir na tua casa. Eu espero que você tenha tido experiência entre o domingo passado e hoje de viver isso. E muitas vezes, um dom de revelação, ele vem no teu coração como uma impressão. Como uma impressão. E você vai perguntar, olha, isto faz sentido para você? E aí você vai dar continuidade e vai deixar fluir. Mas, para efeitos didáticos, né, Paulo enumera 9 dons, que são divididos em categorias. São classificados em dons de revelação, que a gente já falou, dons de poder e dons de inspiração. E se eu estiver inspirado, eu quero terminar essa mensagem hoje. Tá? Então eu quero começar a falar sobre os dons de poder. O que seria um dom de poder? Né? São dons dados por Deus que concedem o quê? Poder. Para a operação de prodígios e de milagres. Aqui nós temos o dom da fé, dons de curar, e também temos dons de operar maravilhas. E eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre isso, para que você conheça cada um deles e você saiba identificar isso na tua vida. Porque a palavra diz que o Senhor deu a cada um. Sabe que quando você decidiu seguir o Senhor Jesus, você recebeu dele algum dom. Não me venha com essa história de que eu não tenho dom nenhum. Você tem, porque a palavra é fiel e verdadeira e não mente. E a palavra diz que ele deu a cada um, liberalmente, conforme ele bem quis. Então você tem. Você pode não estar identificando. Você pode não ter aprendido sobre isso. Você pode estar fazendo com que esse dom não flua na tua vida, apagando o Espírito Santo em ti, entristecendo o Espírito Santo em ti. Mas você precisa conhecer sobre esses dons para que eles possam fluir e para que você possa viver na liberdade do Espírito e que você possa andar no Espírito. Sabe, quando a gente fala sobre o reino de Deus, qual é a dificuldade de um judeu quando João Batista dizia o reino de Deus? Jesus falava o reino de Deus. E aí Jesus falava, o reino de Deus é como uma semente de... aquela pequenina mostarda, eu sempre esqueço. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas, mas depois ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Aí que está a confusão para eles, porque eles esperavam um reino que viesse restabelecer o governo a Israel, o reino a Israel, tirar Israel das mãos dos romanos. Mas o reino de Deus, ele vem individualmente. E ele não vem com a aparência do que ele é. Ele vem como uma pequena semente, que é implantada no teu coração. E essa semente vai crescer e vai te levar a experimentar os poderes do mundo vindouro. Agora. Vai te levar a viver na liberdade do Espírito Santo, na manifestação dos dons do Espírito Santo agora. E o reino de Deus também vem lá na frente. Depois de tudo, quando Jesus estabelecer o seu reino. Então o reino de Deus, ele é atemporal. Ele atinge o presente e ele atinge o futuro. Mas ele nos dá uma degustação. Nós podemos viver hoje, vivendo e experimentando os poderes do mundo vindouro. E isso fala do Espírito Santo. Nós temos que viver de uma forma
não como todo mundo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos o nosso Deus, Ele nos deu dons e Ele espera que nós exercitemos para a edificação da sua igreja. O dom da fé. Às vezes a gente fica pensando sobre a fé, né? Não, eu tenho fé, eu já entreguei minha vida para Jesus. Tá certo. Mas o dom da fé não se trata da fé para a salvação. Não se trata da fé, não se trata da confiança em Deus, sem a qual é impossível a gente alcançar a salvação, agradar a Deus. Mas o dom da fé que ele cita aqui é uma fé sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo, que capacita o cristão, que capacita o discípulo a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias, de coisas milagrosas, de coisas impossíveis. Esse é o dom da fé. Frequentemente ele opera em conjunto com outras manifestações do Espírito Santo, tais como curas e como milagres. Então é uma fé muito além da fé para dizer, eu sei que eu sou salvo. Isso é uma bênção, mas é uma fé que te capacita a ser movido por Deus para realizar alguma coisa estupenda. Em Atos 13, a partir do verso 9, a gente vê uma manifestação disso. Aqui nós temos o discernimento de espíritos e nós temos a operação de prodígios, juntos, atuando. O texto diz assim: então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Conclui dizendo que o governador, quando viu isso, creu e ficou admirado, com os ensinos a respeito do Senhor Jesus. Então Paulo teve um discernimento de que aquele homem, ele estava sendo usado pelo diabo para distorcer a sã doutrina, para perverter os santos do seu caminho, para se opor à verdade. Paulo teve um discernimento de um espírito maligno atuando na vida daquele homem. Não era apenas o conhecimento dele, a filosofia dele, que estava levando ele a resistir ao evangelho do reino, mas era algo espiritual, era algo maligno, e Paulo chama pelo nome: ó filho do diabo, homem mau e mentiroso, que quer torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor. E aí Paulo identifica, e Paulo dá uma palavra: tu não vai ver a luz por algum tempo. Irmãos, isso é uma coisa espantosa. Isso é algo sobrenatural. É algo que não tem uma explicação razoável, a não ser pelo fato de que Paulo exerceu discernimento de espíritos e teve fé para declarar: isto vai acontecer contigo e vai acontecer agora. E a palavra diz que aquele homem instantaneamente ficou cego. Então, irmãos, esse é um dos dons que está disponível. A palavra diz que nós temos que procurar com zelo os melhores dons. Esse dom está disponível. Eu disse no começo da reunião, o Espírito Santo me disse: eu estou acessível. Eu quero ser encontrado, eu quero ser tocado e eu quero tocar.
Então, irmãos, se você deseja buscar um dom como esse, se derrame diante do Senhor, porque isso é bênção para a tua vida e muito mais para a vida da igreja. Outro dom que tem nesse grupo, que são o grupo de dons de poder, é o dons, ele coloca assim, dons de curar, né? Dons concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais, né? Então a gente vê um exemplo aqui, depois eu vou falar desse dom, está em Atos 3, a partir do verso 6, né? Passagem tremenda, né? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu louvar a Deus. Dons de curar. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu vou falar que já aconteceu comigo. De olhar uma pessoa numa cadeira de rodas e sentir aquele impulso de ir ali, eu vou orar, vou declarar que essa pessoa vai ser curada e vai levantar. E com a mesma força que vem isso, vem aquele negócio. Será? E se não acontecer? Isto é incredulidade. Isto é uma vergonha para o reino de Deus. Você tem que buscar os dons. E o Senhor, quem sabe, já não te deu e você está com medo por causa da sua reputação. O que vão pensar se eu colocar a mão nos olhos daquele cego e dizer que ele vai ver e ele não vê? Querido, se o Senhor quer dar esses dons de curar para você, se Ele exorta você a procurar com todo zelo, por que Ele não te usaria numa situação dessa? Por que nós não vemos mais tantas pessoas serem curadas no meio da congregação? Por que nós não vemos mais endemoniados se manifestarem no meio do culto? Por quê? Será que nós temos deixado de buscar os dons? Você já imaginou o impacto de uma pessoa paralítica ser curada e se levantar e sair caminhando? No outro domingo, isso aqui vai faltar lugar. Porque as pessoas querem ver o que está acontecendo e vão começar a trazer tudo que é doente. E a palavra diz dons de curar. Dons. Então ele não está dizendo que é um dom só para curar o paralítico, um dom só para curar o cego, um dom só para curar o câncer. Não, são dons, é uma variedade. Esse grupo, ele coloca a graça de Deus para que você possa curar qualquer enfermidade no nome dele. Os dons de curar não são concedidos, mas você pode buscar. Você pode buscar isso. Agora, não é porque o dom de curar não foi concedido a todos que você está proibido de orar por um enfermo. Né? E declarar algo em nome de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Se não é dado a todos, e daqui a pouco eu vou orar, porque o dons de curar, é uma coisa muito forte, muito específica, e é dado a alguns, como a gente já viu. Porém, né, a palavra diz em Marcos 16, 18, né, aqueles que creem em meu nome, ele começa, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Havendo fé, ainda que você não tenha o dom específico, que é este que eu estou trabalhando, dom de poder, mas havendo fé, a palavra te autoriza a orar no nome de Jesus e as pessoas serão curadas. Pode também a cura ocorrer
no nome de Jesus, né? Conforme Marcos 16:13, né? Diz assim, através da unção do óleo, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, irmãos, entenda e diferencie. Dons de curar é um dos nove dons do Espírito Santo, está no grupo de dons de poder, é algo absolutamente grandioso. Mas você não está proibido de ser usado por Deus para manifestar a tua fé no nome de Jesus e curar qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Se você tiver oportunidade, né, procure na internet, você vai achar ainda um livretinho muito antigo, Curando Enfermos, do Charles e da Frances Hunter. E ali eles vão contando. Eles tinham o dom de curas. E eles vão contando os milagres, as maravilhas que Deus fez através da vida deles. É tremendo, né? Crescer perna, botar a coluna no lugar, câncer e tantas outras coisas. Então procure conhecer sobre esse dom. Não seja ignorante a respeito desse dom, né? Em Tiago 5,14 também fala assim, né? E a gente vê isso, uma certa regularidade nas congregações. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui é um outro exemplo de ungir um enfermo e esse enfermo ser curado. Ele está dizendo, olha, a oração da fé vai curar o enfermo, sabe? Mas parece, e eu temo, que essa questão da unção do óleo, que a gente vê na Bíblia, sendo usada para curar enfermos e para ungir pessoas a um chamado específico, ministerial, a uma vocação específica, parece que isso foi ampliado. Então agora eu vou orar, né? Pastor, está aqui a chave do meu carro novo, ora aqui para mim. Pastor, está aqui, sei lá, minha casa nova, ora aqui para mim, unge aqui. Irmãos, isso é um pouco de sincretismo, é um pouco de confusão. A palavra nos ensina a orar por pessoas. A palavra nos ensina a ungir pessoas e não coisas, né? Senão eu vou fazer aqui o culto da unção do carro. E aí todo mundo vai botar o carro ali e todo mundo vai trazer a chave aqui e eu vou botar essa chave dentro de um barril de óleo e vou dizer, pode ir, nunca mais o teu carro vai ter um pneu furado. Irmãos, não é para isso a unção do óleo. A unção do óleo é para cura. A unção do óleo é para empoderar alguém que está sendo chamado a algum lugar. Você já viu isso, né? Você já levou a chave do seu carro para algum pastor ungir, né? Você já fez isso, né? O Senhor não leva em conta o tempo da infantilidade, mas nós não precisamos ser ignorantes a vida inteira. Já basta o tempo da ignorância. Um outro dom desse grupo, dons de operar maravilhas. Mas já curar ou realizar um milagre já não é uma maravilha? Sim, é. Mas tem uma outra faceta dentro desse grupo. Trata-se de atos sobrenaturais de poder, que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. São obras do poder de Deus. Mas aonde que eu vejo isso? No Novo Testamento. Não vou nem citar o versículo, só vou contar a história porque você conhece. Jesus e Pedro andando sobre as águas.
Isso é uma maravilha, né? Não tem mau tempo. Estou andando, tem um rio na minha frente, eu vou atravessar. Vou passar por isso. Isso é sobrenatural. Isso vai contra as leis da física, né? Pedro sendo liberto da prisão pelo anjo enquanto a igreja orava. Lembra lá no livro de Atos? Né? Prenderam Pedro, um pouco antes tinham decapitado Tiago, passaram o fio da espada, e Pedro estava preso. Pedro estava preso. E a palavra diz que a igreja estava em oração. E Pedro ia ser executado no outro dia. Imagina você. Eu vou ser executado amanhã de manhã. E a palavra diz que Pedro dormia com correntes. E um soldado de cada lado e um soldado do lado de fora da porta. Mas que tranquilidade desse cara. Não é verdade? Vou ser executado, amanhã estou dormindo aqui. Não tem nada que tire o meu sono. E a igreja estava em oração. Bom, você conhece a história. A palavra diz que Pedro teve uma visão de um anjo, e aí as algemas caíram, a porta se abriu, ele foi saindo e chegou na frente da fortaleza, a porta da fortaleza se abriu e ele saiu. E aí ele foi lá onde os irmãos estavam orando. E ele bateu na porta. E aí os irmãos se espantaram. Pensaram que era um fantasma. Senhor, né? Isso aqui é algo sobrenatural. Não acontece. Agora, tanto a igreja orando para acionar isso, quanto Pedro dormindo, eu não sei o que é mais maravilhoso. A igreja orando, acionando maravilhas, coisas sobrenaturais, ou Pedro dormindo. Agora, por que Pedro estava dormindo? Por causa da fé. E ele lembra que Jesus disse para ele assim um dia: Pedro, quando tu fores velho, vão te tomar pela tua mão e vão te levar para um lugar que tu não queria ir. Eu imagino que Pedro estava, olha, que idade eu sou? Que idade eu tenho? Eu tenho 30 e poucos. Então não vou morrer amanhã de manhã, porque eu não sou velho. Alguma coisa vai acontecer aí que daqui a pouco vai dar certo. Então, irmãos, fé, tanto da igreja, para que liberasse esse anjo que fosse até ali, quanto dele, que cria naturalmente, né? No Velho Testamento, então, se a gente for citar, né, Moisés abrindo o Mar Vermelho e outros tantos, mas eu quero ficar só no Novo. Isto aqui são dons que interferem de uma maneira, eu não sei, eu não consigo ter outra palavra que não seja estupendo, glorioso, maravilhoso. São coisas grandiosas. E olha, Paulo diz assim, eu vou dizer isso para você não esquecer. Procura com zelo os melhores dons. Procura. Porque o Espírito deu a cada um. Quem sabe o Senhor não quer dar para você esse dom. Para que você seja usado dessa forma. Eu não sei se já aconteceu contigo. Mas comigo já, com a minha esposa já. De ter algum evento ao ar livre e tá toda a previsão de chuva e tá aquele tempo fechado, que dá até medo de sair sem a capa de chuva, galocha, guarda-chuva. E aí você ora, Senhor, não permita que chova nesse horário. Aí você vai, às vezes participa daquela cerimônia de um casamento ou de alguma coisa assim e não chove. E depois que passou aquilo, você entra e aí cai uma tromba d'água. O que é isso? É algo, eu creio que são gotas que o Senhor nos dá, para nos estimular a buscar os dons. Temos que buscar, irmãos. Temos que buscar. O outro grupo é o grupo dos dons de inspiração. Eu vou ver se eu consigo terminar isso aqui hoje para não estender. E aqui tem muita confusão, tá? É o grupo mais fácil, mas é o grupo que tem mais confusão e que traz mais bagunça, né? São aqueles a quem Deus concede o poder para falar em línguas sobrenaturalmente. Então aqui nesse grupo, só para você saber, está a oração em línguas, está variedade de línguas e está interpretação de línguas. Caramba!
Está a profecia. E aqui tem uma confusão muito grande. Eu vou tentar explicar rapidamente, porque já estamos nos estendendo, mas eu quero esclarecer isso. Esse dom de falar em outra língua sobrenaturalmente, eu já citei quais são, né? Eles visam a edificação da igreja, não a edificação pessoal. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento, uma diferenciação sobre o orar em línguas e o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Cada um desses aqui é uma coisa diferente. Então, olha só. Oração em línguas. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, já lemos, né? Seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e tal, mas quero ficar aqui nas línguas. Este falarão em novas línguas está disponível a todos os que creem. É a sua linguagem sobrenatural, é a sua linguagem particular de falar com Deus. Isto aqui não é o dom de variedade de línguas. Isto aqui é algo que Deus te dá para que você fale com Ele. Por isso que a palavra diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Olha ali o que está escrito em 1 Coríntios 14. Porque o que fala em língua desconhecida, outra língua, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. É a tua linguagem de oração pessoal, e com Deus tu fala mistérios. Aí ele diz, olha, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então vamos lá. Orar em línguas estranhas, você que foi batizado, que recebeu o Espírito Santo, em algum momento, seja na hora em que você recebe uma imposição de mãos, seja na hora que você está sendo mergulhado nas águas, seja lá no teu quarto, você vai começar a orar e naturalmente fluirão línguas estranhas. Certo? E isto não pode ser traduzido ou entendido, porque é uma linguagem sobrenatural, é uma linguagem celestial, você e Deus. A variedade de línguas, você vai ver, ela pode ser interpretada, não traduzida. São coisas diferentes. Uma vez nós estávamos orando por uma pessoa, eu e a Miriam e mais um casal, e entramos até de madrugada orando. E essa pessoa estava com problema de depressão e alcoolismo. E começamos a orar em línguas, era um grupo só nós 4. Começamos a orar e aquilo foi ficando cada vez mais intenso, mais intenso, mais intenso. Né? Já não era mais uma oração, eram alguns gemidos apenas. E o Espírito Santo me falou, no prédio onde essa pessoa mora, tem um espírito de morte. Orem contra esse espírito. Foi uma revelação. E nós oramos e repreendemos e declaramos que aquele espírito de morte não poderia tocar naquela vida. Não foi uma interpretação, uma tradução, foi algo, aliás, foi uma interpretação de Deus, não foi uma tradução. Ele me mostrou, olha, tem um espírito de morte. E nós oramos e repreendemos aquilo e continuamos orando. Na mesma semana, nós ficamos sabendo 2 coisas. Que naquele prédio de alto luxo onde aquela pessoa morava, uma pessoa já havia se suicidado. E que o vizinho do andar de cima ou de baixo, naquela mesma semana, se matou. Entendeu? Então, o Espírito Santo trouxe uma revelação daquilo para que nós pudéssemos atuar. E nós nem imaginávamos que aquilo iria acontecer enquanto orávamos em línguas. E não era variedade de línguas, simplesmente cada um estava orando a sua língua que recebeu de Deus. E ainda assim,
o Senhor mostrou, né? Quero clarificar um pouquinho mais essa ideia. Em 1 Coríntios 14, 23, diz assim, presta atenção porque você já viu isso acontecer em algum lugar, tá? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem incrédulos, indoutos, infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos para o incrédulo. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que eu quero dizer é o seguinte, você já entrou em algum culto, em algum lugar, onde está todo mundo gritando e orando na sua língua celestial com Deus? Tudo certo, mas ali não é o lugar. Porque se entrar um incrédulo para nos visitar, ele vai dizer que aquele povo é todo louco. Eles não falam coisa com coisa. E isso não vai trazer edificação. Porque a oração em línguas que o Senhor me deu é a minha linguagem sobrenatural com Ele. Não é para esse momento público. Não vai trazer edificação. Não vai cumprir o propósito de ter um fim proveitoso. E eu já vi isso acontecer em alguns lugares e vi pessoas saírem escandalizadas. E ficava pensando, nossa, como que a pessoa não percebeu que Deus estava nesse lugar? Mas claro, ele sequer sabia o que era oração em línguas. Chega lá, está um povo fazendo uma gritaria e falando coisas que ele não entende, não vai edificar. Agora, nós temos o dom de variedade de línguas. Isso é completamente diferente. Esse dom não é para todos, tá? Dom de variedade de línguas. Em Atos, aliás, em 1 Coríntios 12, ele cita esse dom, né? Tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas. Olha aqui, ó, diversas línguas. Interpretam todos. Né? Então, ao invés, aqui nessa citação da variedade de línguas, diferentemente do dom de línguas, isso é um ensino, eu sei que aula é uma coisa que é cansativa, mas você precisa conhecer isso. Ao invés de ser o homem falando com Deus, na sua linguagem sobrenatural, é Deus falando com o homem. E é dado para servir de sinal aos incrédulos. Mas aonde que eu vejo isso? Porra! Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam o quê? Judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua que somos nascidos? E ali tinham povos de várias regiões. Então, o dom de variedade de línguas, ele visa, é Deus falando para o homem, e não o homem falando para Deus. Então, aqui, todas essas pessoas de diferentes nacionalidades ouviram aqueles homens que não tinham a capacidade de falar em línguas diferentes, falar das maravilhas de Deus, na sua própria língua. Né? E isso é tremendo. Então isso aqui é algo que impactou aquelas pessoas, e essas pessoas entenderam que Deus estava naquele lugar. Porque os ouviram, imagina
eu ouvi alguém orando no meu idioma nativo. Eu vou contar uma história mais próxima, resumidamente. Tinha um pastor em Londrina, uma comunidade, pastor Samuel. E esse pastor trabalhava como técnico de alguma coisa. E ele ia na casa dos clientes, né? E ele sempre levava dentro da pastinha dele uma Bíblia. Ele fazia questão de chegar ali e tal, quando ele fosse tirar as coisas de dentro da sua pastinha, suas ferramentas e equipamentos, ele tirava a Bíblia e deixava o mais visível possível. E numa ocasião, ele estava na casa de uma pessoa e a pessoa perguntou para ele assim, isso é uma Bíblia? É, uma Bíblia. Eu não creio no seu Deus. Eu só creio no Deus do Velho Testamento. O cara era judeu. E aí o pastor Samuel explicou o que era a Bíblia e pediu para orar com ele, em nome do Deus do Velho Testamento, o qual ele queria. Só que ele sentiu um impulso, começou a orar e sentiu um impulso de começar a orar em línguas. E aí essa pessoa se quebranta. E ela disse para ele assim, olha, você orou em hebraico. E com um sotaque da região de Israel, da qual eu sou natural. E sabe mais? Você falou coisas particulares da minha vida. Isso é variedade de línguas. Né? Ele nem sabe o que ele orou. Ele não sabe o que ele falou da vida daquele homem. Mas o dom de variedade de línguas, Deus falando ao homem, aconteceu. Ele foi apenas um canal. E nem importa ele não saber. Mas esse é o dom de variedade de línguas. Tá? Muita gente pensa que o orar em línguas é isso. Não é isso. Uma coisa é uma coisa. Me ajuda, Zé? E outra coisa é outra coisa. Entendeu? Dom de interpretação de línguas é outra coisa. Permite a interpretação de uma oração feita em língua estranha, não a tradução, porque a língua sobrenatural ela não pode ser traduzida, mas é uma revelação de Deus quanto ao conteúdo da oração feita. Esse dom deve acompanhar o dom de variedade de línguas, para que toda a igreja seja edificada. A oração em línguas, mais a interpretação da oração em línguas, a Bíblia diz que equivale ao dom da profecia. Então, eu particularmente, eu não tive ainda a oportunidade de ver esse dom, mas eu sei de pessoas que já estiveram em lugares onde viu isso acontecer. Levantar alguém, orar em línguas e o outro começar a interpretar. Né? Então isso é tremendo. Por quê? Porque de novo é um dom de Deus falando ao homem. Deus derrama variedade de línguas para uma pessoa, mas tem quem interprete. E isso traz uma direção profética para a vida da igreja. Está escrito assim lá em Coríntios, tudo está em Coríntios. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que toda a igreja receba edificação. Então, tem que ter uma ordem aqui, né? Por isso, o que fala em língua desconhecida, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. E aí ele diz assim, dou graças a Deus pelo que falo em língua mais que todos vocês. Todavia, eu antes quero falar 5 palavras com a minha própria inteligência no meio da igreja, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, irmãos, isso fala de algo que precisa ter uma certa ordem. E ele fala depois, ele diz, olha, quando alguém orar em línguas, que não seja mais que 1 ou 2. E tenha quem interprete. Então não é para ficar todo mundo no meio de um culto, gritando e orando em línguas, porque não vai adiantar. Não vai edificar a igreja. Não vai escandalizar aqueles que estão chegando.
Mas esse dom, desta forma, ele serve como uma profecia. Ele traz edificação. E o dom da profecia, né? É aquele que traz a declaração da mente do conselho de Deus. Então, línguas com interpretação equivale à profecia e revela a mente e o conselho de Deus, traz direção, né? É a liberação de uma palavra inspirada por Deus para trazer direção ou orientação, ou também para revelar acontecimentos futuros, para que possa a igreja se preparar, né? A palavra profética visa trazer edificação, exortação, consolo, direção e deve ser julgada, tá? Não vá acreditando em tudo que é profetada que tu recebe, porque infelizmente isso ocorre. E toda a profecia, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Não existe uma profecia de particular interpretação. Ah, mas e no meu caso eu quero uma profecia? Não. Toda a profecia tem que estar alinhada com a palavra de Deus, seja revelada através da interpretação de línguas ou não, né? Quer ver um exemplo? João Batista, o que ele diz? Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele foi o maior profeta, o último profeta. E ali ele está trazendo aqui uma direção. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então a profecia está trazendo direção, trazendo revelação, né? Sobre eventos futuros, né? Lá em Lucas 1, 26, 38, eu não vou ler, mas é uma revelação que traz predições sobre o nascimento de Jesus. Isso é uma profecia, né? E uma profecia ainda mais assustadora, leia Mateus 24, sermão profético, quando ele fala do fim dos tempos. Ele está trazendo uma profecia do que vai acontecer, para que você não seja pego de surpresa. Apocalipse, sabe como é que é o livro de... Sabe o que significa Apocalipse? Apocalipto no grego? Revelação. Então o livro de Apocalipse é todo uma revelação, tá? Eu corri aqui para a gente poder terminar no tempo, mas eu trouxe esse resumo dos dons nessas duas mensagens para que você os conheça. Você conheça cada um deles, saiba do que se trata, para que você não seja ignorante, para que você saiba discernir cada dom quando estiver operando. E também quando for outra coisa disfarçada de dom, para você entender que aquilo não é dom, né? A conclusão, meu irmão, que eu quero deixar contigo nessa noite é 1 Coríntios 12, 31. Falou de todos os dons e aí ele conclui: entretanto, procurai com zelo. Irmãos, eu não vou perguntar, né? Mas eu vou dizer da minha parte. Eu tenho absoluta certeza que eu não tenho procurado com o zelo devido os melhores dons. Paulo exorta: estes são os dons, procure. Sabe, algo que você precisa procurar? É porque não está assim facinho, né? Até brinquei que as esposas, quando você decora o lugar onde estão as coisas dentro do armário, a cada 3 meses, que segundo os estudos científicos mostram que para o homem decorar os lugares dentro dos armários é 3 meses no mínimo. A cada 3 meses a mulher vai lá e troca tudo. Ah, eu quero deixar diferente. E aí o homem fica procurando e não acha mais nada. Então, irmãos, procura, mas não é procurar de qualquer jeito. É procurar com zelo, com dedicação. Sabe, no grego aqui a palavra que fala de zelo, ela traz o sentido de algo que está queimando. Um desejo forte, sincero, algo que tu precisa fazer esforço para encontrar. Irmãos, eu sei que eu não tenho feito o devido esforço e eu estou aqui confessando isso para vocês. Eu tenho tentado mudar nesse sentido, porque eu compreendi que a igreja
precisa da manifestação dos dons do Espírito Santo. E eu quero te estimular não apenas a conhecer, mas procurar com todo zelo, para que você seja uma bênção no meio do corpo. Os melhores dons, fala aqui no grego original, é o que é mais útil, o que é mais vantajoso, o que é mais aproveitável, o que é mais excelente para aquele tempo, para aquele momento. Né? Então é isso, eu quero te estimular. Sabe quais são os dons? São esses. Busque de Deus. Se Ele já não te deu alguma coisa, você ainda não percebeu. Mas se você não percebeu nada, busque com zelo, porque existe um dom para você. E Deus está interessado nisso, para que você seja uma bênção no meio da igreja. Amém? Oportunamente, eu quero falar com vocês sobre como buscar esses dons. Tá? Porque é importante. Quero te convidar a se colocar de pé. Irmãos, alguém que tenha estado aqui no domingo passado, quando eu falei sobre os dons de revelação, chegou a perceber alguma coisa sobre qualquer um desses dons na sua vida ao longo da semana? Pode ter acontecido. Pode também não ter acontecido. Eu dei alguns exemplos que aconteceram comigo. Mas independente disso, se alguém teve, por favor, não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero orar por esta congregação. Eu quero orar, eu quero te pedir, vem aqui à frente. Vem aqui, quero orar contigo. Quero declarar que você é cheio do Espírito Santo. Quero liberar o Espírito Santo sobre a tua vida, para que você seja incendiado por Ele, para buscar os melhores dons.